Olá pessoal, trago mais um vídeo da nossa série Quanto Tempo Viveu? Hoje falarei sobre um dos pais da literatura de ficção científica, H.G. Wells. Como sempre, trarei várias curiosidades. Se gostarem do vídeo, peço que deixem o seu like e compartilhem esse vídeo com amigos e familiares. E se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. Será uma satisfação muito grande tê-los aqui no meu canal. E deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo e se gostaram de alguma obra de H.G. Wells. Lembrem-se, a cada leitura, uma aventura. Vamos para o vídeo? Vida. Herbert George Wells, ou conhecido simplesmente como H.G. Wells, nasceu em 21 de setembro de 1866, na cidade de Bromley, condado de Kent, na Grande Londres, Inglaterra, e faleceu em 13 de agosto de 1946, em Londres. Viveu, portanto, 79 anos. Era filho de Joseph Wells e Sarah Neal. Seus pais eram muito pobres. Seu pai foi jogador profissional de cricket, jardineiro-chefe e comerciante. Como jardineiro-chefe, trabalhou em uma casa em Southampton, onde conheceu sua futura esposa, Sarah Neal. Ela foi empregada doméstica e governanta nesta mesma casa. H.G. Wells foi casado com Isabel Mary Wells, de 1891 a 1894, de quem se divorciou para casar com sua ex-aluna Amy Catherine Robbins, com quem viveu de 1895 até a morte dela em 1927. Com Amy, teve dois filhos, George Philip Wells e Frank Richard Wells. H.G. Wells teve vários casos com outras mulheres, entre estas a escritora Rumber Rivers, com quem teve uma filha chamada Anna Jane, e a romancista Rebecca West, com quem teve um filho chamado Anthony West. H.G. Wells é mais conhecido pelos seus romances de ficção científica. Ele foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura por 4 vezes, em 1921, em 1932, em 1935 e no ano de seu falecimento, em 1946. Porém, não foi laureado em nenhum destes. É reconhecido juntamente com Júlio Verne como o pai dos romances de ficção científica. Formou-se em biologia na Universidade de Londres e, além de escritor, foi professor, historiador e jornalista. É também considerado um visionário por ter previsto alguns acontecimentos, tais como a Segunda Guerra Mundial e o uso de bombardeios aéreos na guerra. Uma curiosidade muito interessante é que uma cratera em nossa Lua é chamada H.G. Wells em sua homenagem. Obras. Suas obras revelam às vezes certo otimismo, às vezes pessimismo em relação à humanidade. Por isso, algumas destas são de caráter utópico, outras distópico. Pode-se também perceber uma ardente crítica social em suas obras. Vamos conhecer algumas de suas principais obras? Sua primeira obra publicada foi Textbook of Biology, em 1893. A Máquina do Tempo foi publicada em 1895. É o primeiro livro de ficção científica sobre viagem no tempo. Este livro influenciou várias outras obras literárias, o cinema e até alguns trabalhos científicos. Teve várias adaptações para o cinema. Particularmente gostei demais da de 2002, que trouxe o ator Guy Pearce como protagonista, e tiveram ainda no elenco a atriz Samantha Mumba e o ator Jeremy Irons. O filme traz várias sacadas interessantes. Utilizei uma no meu projeto de doutorado e também num capítulo de meu livro Filmes, Lições para a Vida. Por exemplo, o pensamento que o chefe dos Morlocks transmite para o protagonista. Todos nós temos máquinas do tempo, não temos? As que nos fazem voltar ao passado são as lembranças, e as que nos fazem seguir em frente são os sonhos. Outra interessante é quando o vilão também diz ao protagonista: você é um homem assombrado pelas duas palavras mais terríveis. A Ilha do Dr. Moreau, de 1896, teve 3 adaptações para o cinema, uma em 1932, sob o título A Ilha das Almas Selvagens, outra em 1977, já como A Ilha do Dr. Moreau, e outra em 1996, que teve no elenco Marlon Brando como Dr. Moreau e Val Kilmer como Montgomery, O Homem Invisível, de 1897. Fora as piadinhas, também teve algumas adaptações, uma em 1963, com Claude Rains, Gloria Stewart e Henry Travers, e outra recentemente em 2020, com Elizabeth Moss, Oliver Jackson Cohen e Harriet Dyer, A Guerra dos Mundos, de 1898. Esta obra teve uma adaptação para o rádio em 30 de outubro de 1938 por Orson Welles. Muitos não haviam sintonizado na rádio no início da transmissão, que avisava que era o radioteatro da semana. Pensa no alvoroço que deu na época. Gerou muito pânico. O
O Daily News noticiou no dia seguinte: guerra falsa no rádio espalha terror pelos Estados Unidos. Teve também um filme em 1953, tendo o ator Gene Barry e Anne Robinson no papel principal. O filme de 2005 teve boa recepção de crítica e público. No elenco tivemos Tom Cruise, Dakota Fanning, Miranda Otto, Tim Robbins e ainda Gene Barry e Anne Robinson, que tinham participado do filme de 1953 como protagonistas, mas agora eram os sogros do personagem principal. Cito ainda Os Primeiros Homens na Lua, de 1901, O Alimento dos Deuses, de 1904, Os Dias do Cometa, de 1906 e uma obra de história intitulada no Brasil de História Universal. Seu título em inglês é The Outline of History, Being a Plain History of Life and Mankind. Em tradução livre seria algo como O Esboço da História, uma singela história da vida e da humanidade. Foi publicada em 1920. Na obra The Shape of Things to Come, em tradução livre, A Forma das Coisas por Vir, publicada em 1933, H.G. Wells prevê uma Segunda Guerra Mundial. Ele errou por poucos meses o início desta guerra. Tinha previsto para janeiro de 1940, mas ela começou em setembro do ano anterior. Ele adaptou esta obra para o cinema, cujo título do filme foi Things to Come. Cito por último sua autobiografia intitulada Um Experimento em Autobiografia, de 1934. Bom pessoal, fico por aqui. Obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de deixarem o seu like e de compartilhar este vídeo. Forte abraço a todos.